Olá, pessoal. Vamos então a mais uma aula sobre Teorema de Pitágoras. Esta é a aula número 62. Nesta aula, nós vamos aprender a calcular o elemento desconhecido em um triângulo retângulo. E nós vamos calcular o elemento desconhecido usando o Teorema de Pitágoras. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente observa é que esse triângulo que a gente tem na letra A é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, certo? Aí a gente vai identificar o nome de cada um desses lados. Esse lado aqui é lado que forma o ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, o nome dele é cateto. Esse outro lado aqui, deixa eu apagar. Esse outro lado aqui também forma o ângulo de 90 graus. Então, ele é cateto. Na aula passada a gente explicou. Então, os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus, ó, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. E o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Ok? Então, quais são os dados da nossa questão? Dados. Nós temos hipotenusa é igual a 15. Um dos catetos é igual a 12 e o outro cateto é igual a x. A gente precisa descobrir o valor do x. Para descobrir o valor do x, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Nos livros, vocês vão achar assim, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Agora é só você substituir. Quem é a hipotenusa? Vou pegar outra cor. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é 15, então você coloca 15 ao quadrado. Quem é um dos catetos? Pode ser 12 ou x, tanto faz. Então, 12 ao quadrado. Mais o outro cateto é x, então x ao quadrado. O que nós temos aí? Uma igualdade onde tem um elemento desconhecido, e esse elemento desconhecido está elevado ao quadrado. Portanto, isso é uma equação do segundo grau. Bom, uma equação do segundo grau tem que estar tudo no primeiro membro e tem que estar igual a zero. Então, eu vou passar tudo para o primeiro membro, mas antes eu vou resolver as potências, tá? Vamos fazer aqui do lado. O que é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado, o expoente 2, manda você repetir o 15 duas vezes e colocar um pontinho no meio. Ou seja, você vai fazer uma multiplicação. Multiplicando 15 vezes 15, você vai encontrar 225. Então, aqui eu vou colocar 225. O expoente 2 em cima do 12 manda você repetir o 12 duas vezes e colocar um pontinho. Então, você vai fazer 12 vezes 12 e vai encontrar 144. Então, 144, repete o x ao quadrado. Como eu quero o x no primeiro membro e positivo, a gente vai trocar tudo de lugar ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou pegar esse 200, eu vou pegar esse 225 e escrever lá, e vou pegar tudo que tá lá e escrever aqui. Fazer uma dupla troca. Então, eu vou escrever 144 mais x ao quadrado igual a 225. Quando a gente faz a dupla troca, a gente não mexe com sinal nenhum, ok? Então, agora eu quero observar que esta equação do segundo grau é uma equação que tem o x aparecendo em apenas um termo. Então, esta é aquela equação em que você pode resolver isolando o x. Então, eu vou tirar o 144 daqui. Vai ficar x ao quadrado é igual a 225. Esse 144 está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo.
E aí, você vai fazer a subtração. X ao quadrado é igual a 225 menos 144, dá 81. Mas eu preciso que o x fique sozinho, portanto, eu vou ter que tirar esse expoente 2 daqui. Contrário de elevar ao quadrado. A gente pergunta, qual é o contrário de elevar ao quadrado? Extrair a raiz quadrada. Só que tem que extrair a raiz quadrada dos dois lados. Quando você pergunta qual a raiz quadrada de x ao quadrado, a resposta tem que ser imediata. Módulo de x. A gente já estudou isso. Qual a raiz quadrada de 81? 9. Por que que é 9? Porque 9 vezes 9 dá 81. E aí, pessoal, se módulo de x é igual a 81, eu vou fazer aqui. Se módulo de x é igual a 9, então significa que o número que eu vou colocar no lugar do x é igual a mais 9, ou ele pode ser igual a menos 9. Lembra da história do coelhinho, né? O que que é o coelhinho? O coelhinho está lá numa reta numérica. Para ele chegar ao zero, ele tem que dar 9 pulinhos. Onde está o coelhinho? Né? O coelhinho pode estar aqui no mais 9? Pode, porque para ele chegar ao zero, ele vai dar 9 pulinhos. Mas ele poderia estar aqui também, no menos 9, porque ele dá 9 pulinhos para chegar lá. Tá? Então, ou ele está no mais 9, ou ele está no menos 9. Essa é a história do coelhinho, lembra? Já contei ela para vocês. Vou apagar aqui. E aí, vamos verificar. Nós encontramos x mais 9 e encontramos x menos 9. O problema, pessoal, é que aqui nós estamos trabalhando com medida. Esse x que eu estou procurando é o valor de um lado. Não existe medida negativa, tá? Portanto, esse x é igual a menos 9, ele não serve como resposta. Bom, se ele não serve como resposta, por quê? Porque ele é negativo. Não existe medida negativa. Vamos até escrever aqui, ó. Não existe medida negativa. Isso é o que a gente chama de interpretação da resposta. Não existe medida negativa. Então, se você achar uma medida que é negativa, você já descarta ela, porque ela não vai servir como resposta. Portanto, qual é o valor do x? O x é o 9. O menos 9 não serve, tá? Bom, depois a gente faz mais um.